Nesta parte da aula 4, vamos falar sobre a entrada de projeto usando linguagens de descrição de hardware. Elas são a forma mais convencional de entrada de projeto para DLPs, que permitem que sejam atingidos melhores resultados, circuitos com maior flexibilidade de implementação, circuitos mais complexos, podem ser implementados com uma linguagem de descrição, e normalmente é a forma utilizada para a entrada de projeto de FPGAs ou CPLDs. Essas linguagens são denominadas de HDL em inglês, ou Hardware Description Language, linguagem de descrição de hardware. São padronizadas por normas internacionais que são utilizadas para descrever o funcionamento lógico de um circuito digital, combinacional sequencial, qualquer tipo de circuito desse. Mais comumente se utiliza o VHDL, o Verilog e o SystemC. Como eu mencionei anteriormente, nesse curso nós trabalharemos com a linguagem VHDL. VHDL significa VHSIC, Hardware Description Language. Então, alguns fatos sobre VHC, que é a abreviação de Very High Speed Integrated Circuits, foi criado nos anos 80. A primeira versão padronizada em 87 e atualizada para o VHDL do ano de 93, a linguagem que a gente utiliza atualmente. É um padrão I3E, conhecido pelo código 1076. E um padrão adicional, o 1164, foi adicionado posteriormente para introduzir sistemas lógicos com múltiplos tipos de valores numéricos, que normalmente, quando vamos descrever circuitos, utiliza-se essa biblioteca complementar, o 1164. Então, mais adiante, na aula 5, nós vamos estudar essas características dessas bibliotecas da linguagem. Por ser padronizado, o circuito escrito em VHDL pode ser implementado em qualquer dispositivo de qualquer fabricante diferente. Então, um exemplo de descrição de implementação para FPGA de um circuito, esse circuito bem simples que eu coloquei aqui, chamado de circuito 1, que tem uma entrada C, uma entrada H, uma entrada P e uma saída S, composto por um inversor, uma porta OR e uma porta AND. Se nós fôssemos descrever um circuito, esse circuito utilizando uma linguagem, poderíamos começar dessa forma como está colocado aqui abaixo no slide. Primeiramente, vamos colocar um nome nesse circuito. Vamos dar um nome no circuito. O nome do circuito é circuito 1. Em seguida, vamos dizer que ele tem 3 entradas, C, H e P, todas de 1 bit. Ele possui uma saída S de 1 bit também. E o circuito possui fios N1 e N2, todos de 1 bit, fios internos, que estão marcados aqui na figura. Agora vamos ver o que esse circuito faz. Primeiramente, nós colocamos aqui o que ele contém, agora vamos ver o que ele faz. Bom, esse circuito tem um inversor, chamado de INV1, que tem uma entrada conectada à entrada C e saída conectada ao fio N1. É esse inversor aqui. Uma porta OR, em seguida, de nome OR1, que tem entradas conectadas às entradas H e P e saída conectada ao fio N2. E por último, esse circuito tem uma porta AND, de nome AND1, e tem entradas conectadas aos fios N1 e N2 e saída conectada à saída S, é essa porta AND aqui. Essa seria uma forma de descrever o circuito eletrônico, o circuito digital, utilizando uma linguagem. Então, para trabalhar com uma linguagem estruturada, como o VHDL, nós podemos fazer a descrição desse circuito aqui utilizando esse código de exemplo que eu coloquei aqui no lado esquerdo do slide. Vamos detalhar esse código aqui. Primeiramente, a gente começa declarando quais são as bibliotecas do VHDL que serão utilizadas para esse texto, para essa sintaxe estruturada que é apresentada aqui nesse texto.
Então vamos adicionar uma biblioteca I3E chamada de std logic 1164. Esse padrão do ano de 93 que foi mencionado nos slides anteriores. Em seguida, nós vamos descrever aqui uma entidade. A entidade é o nome, né, do circuito eletrônico que nós vamos descrever aqui. Nesse caso, o circuito 1. Entidade é o que compreende esse circuito com as suas entradas aqui, C, H e P, e a sua saída, né, descritas aqui. Então, nós temos uma declaração aqui dita port, né, de portas de entrada, C, H e P, do tipo entrada, std logic. Né. Mais tarde nós veremos, mas esse std logic significa que é uma entrada de um único bit. E uma saída S, então S do tipo out, que é a saída, também std logic. E aí nós terminamos a descrição da entidade. Em seguida, nós vamos descrever a arquitetura, que compreende o que contém internamente os modos e partes e sinais que compreendem essa entidade circuito 1, ou seja, que compreende o circuito eletrônico. Então nós vamos ter um componente inversor, um componente OR2 e um componente chamado END2, e também teremos sinais aqui, N1 e N2, que são os fios internos. Eu coloquei como anotação, então esses dois tracinhos representam um comentário aqui. É o comentário na linguagem de programação, de configuração, né, é algo que é ignorado pela ferramenta de síntese. Então, o comentário é um texto livre que a gente pode colocar a qualquer momento aqui na descrição textual. Por último, nós vamos descrever, usando essa sintaxe aqui, o begin, como é feita a ligação dos componentes internamente aqui. Então, nós temos o inversor, a porta OR e a porta END, né, esses três componentes internos, com nomes inv1, dois pontos, então eu dei um nome para ela, chamei de inv1, de OR2 e de END2, e aqui eu faço, com essa descrição aqui, port map, eu faço um mapeamento de entrada do inversor para os fios ou sinais internos do circuito 1. Então, nesse caso, vamos analisar o inversor aqui. Ele tem um pino de entrada, chamado de A, e uma porta, vamos chamar de porta, uma porta de entrada A e uma de saída Y. Então, a entrada A é ligada à entrada C do circuito. Então, aqui nós teríamos no inversor a entrada A e a saída Y do inversor aqui, que seria ligada à saída N1. Da mesma forma, para a porta OR, temos entradas, vou chamar aqui entradas A, entrada B e saída Y, Y ligada ao N2, A e B ligadas às entradas H e P. Então temos aqui H e P. E na porta END nós temos entradas também A, entrada B e saída Y, mapeadas dessa forma aqui. Y é conectado à saída S, B ao fio N2 e A ao fio N1, ao signal N1 e N2. Então aqui nesse trechinho é feita a descrição das ligações internas do circuito, tá, com os componentes que foram declarados. Então, esse tipo de descrição é dita descrição estruturada, né, onde nós colocamos componentes internos e colocamos as ligações entre os componentes. Bom, aqui nesse exemplo eu vou mostrar a descrição utilizada para uma porta NOT ou uma porta inversora, né? Essa porta NOT é descrita nesse pequeno conjunto aqui de linhas de código, onde eu tenho aqui nessa primeira parte a declaração das bibliotecas, a declaração da entidade, eu chamei de inv de inversor,
com porta A e Y, de entrada e saída, e a descrição da arquitetura, colocada aqui nesse trecho aqui. Nós temos aqui um processo, né, uma declaração de início do processo, e nesse processo estou descrevendo aqui que a saída Y recebe o não A. Vamos marcar aqui esse trecho aqui. Aqui estamos declarando que a saída Y recebe o complemento da entrada A. Então aqui, de fato, é a função da inversão lógica aqui da entrada A para a saída Y. Bom, esse código e o primeiro que apresentei, ele contém diversas declarações e funcionalidades aqui que não são familiares para vocês, mas isso nós vamos trabalhar agora ao longo da disciplina, né, nas próximas aulas, cada característica dessas do código. É importante agora a gente observar o todo dele, como que ele funciona. Então, esse primeiro contato com o código. Aqui o outro exemplo de uma porta OR, né? Então vocês podem ver que a estrutura, aqui a gente percebe que a estrutura é a mesma para a porta inversora, né? Começamos descrevendo as bibliotecas utilizadas, em seguida é criada uma entidade chamada OR2, com entradas A e B e saída Y, e por último é descrita a arquitetura, e onde é feita a descrição do funcionamento do circuito. Então aqui nessa linha de código aqui, de fato, é implementada a lógica OR, onde a saída Y recebe a entrada A, o bit A, ou o bit B. Então esse OR é a função lógica OR descrita em VHDL. É muito importante estar destacado aqui a questão da lista de sensibilidade. Quando trabalhamos com processos, nós precisaríamos utilizar uma lista de sensibilidade que descreve aqui, durante a simulação desse circuito, a simulação comportamental, quais sinais que devem ser observados, quais sinais da entrada devem ser observados para que o funcionamento dessa linha descrita aqui seja correto durante a simulação. É chamado de lista de sensibilidade. Quando houver uma variação em A ou em B, essa linha de código aqui vai ser processada corretamente na simulação. Bom, agora o circuito 1, para completar essa explicação inicial sobre VHDL, eu vou apresentar aqui uma descrição dita comportamental desse circuito 1, que é tem muita diferença em relação à descrição estruturada, mas aqui nós vamos perceber que a descrição de bibliotecas é a mesma, de entidade é a mesma, mas dentro da arquitetura não vamos ter componentes, e sim uma única função que descreve de forma completa aqui o funcionamento do circuito. A saída S recebe o C, o complemento do C, e H ou P. Então assim a gente descreve esse circuito 1 utilizando essa única linha, né, e essa forma de descrição é dita de comportamental.